6 meses para virar uma Argentina. 1 ano e meio para virar uma Venezuela. Você lembra dessas frases? Elas ecoaram em 2021 e 2022, vinda de boca de ministros e grandes economistas. O medo era real. A ideia de que o Brasil, ao eleger o atual governo, o governo do presidente Lula, entraria em um colapso sem volta com a hiperinflação e a fuga em massa das empresas. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, já é fevereiro de 2026 e a pergunta que vem é: o Brasil quebrou? Ou será que a quebra está acontecendo de um jeito que você ainda não percebeu? Enquanto alguns celebram índices que não chegam na sua mesa, o mercado financeiro acaba de elevar a projeção da inflação e o dólar volta a testar os nervos dos investidores. Neste vídeo, nós vamos analisar as profecias que falharam, a que estão se concretizando e agora, como você, o cidadão que está começando a investir, deve se posicionar antes que o próximo ciclo de instabilidade nos alcance. Não foram poucos que apontaram o desastre total. O ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a afirmar no PrimoCast, né, que sem as reformas que ele propunha, o destino do Brasil seria selado em meses. Economistas de grandes gestoras, como a Verde Asset, também alertaram que a interferência do Banco Central e o fim da responsabilidade fiscal seria o maior erro da história. Mas o que aconteceu de fato, o Brasil não virou uma Venezuela em 18 meses. Temos instituições que, embora sob pressão, ainda garantem uma certa autonomia ao Banco Central, e o agronegócio continua injetando bilhões de dólares na nossa economia. Porém, o fantasma não sumiu, ele apenas acabou mudando de forma. Em vez de uma queda abrupta, muitos analistas hoje apontam para um derretimento lento. Um país que passa aquilo que não tem, tributa tudo o que pode tentar fechar as contas e no fim entrega um crescimento medíocre que mal empata com a inflação. É a crise que no final de tudo não faz barulho, mas acaba esvaziando o seu carrinho de compras. Qual é a fotografia da nossa economia hoje em 2026? Os dados oficiais mostram um cenário de vulnerabilidade equilibrada. O PIB deve fechar o ano em torno de 1,8% aproximadamente, um crescimento tímido perto da inflação, o IPCA, né? Embora alguns economistas prevejam abaixo de 4%, acaba de sofrer uma revisão para cima pelo nosso Ministério da Fazenda. O grande problema é a dívida bruta, que encerrou 2025 em quase 79% do PIB. O governo está em uma encruzilhada. Para não quebrar, ele precisa cortar gastos ou aumentar impostos. Como cortar gastos é politicamente impopular, a estratégia tem sido taxar para gastar. Para você, investidor iniciante, o perigo atual não é um confisco da poupança, mas sim a Selic, que é a nossa taxa de juros, que precisa continuar em alta para assegurar o dólar e a inflação, travando o crescimento do país e encarecendo, no final, o seu crédito. Com base nisso, com a dívida alta e o governo raspando o tacho, a sua estratégia deve ser então defensiva. Primeiro, fuja do risco Brasil puro. Não deixe 100% do seu dinheiro em ativos que dependem apenas da saúde do governo. Segundo, aproveite os juros reais. Com a inflação subindo e a Selic ainda em alta, o Tesouro em IPCA+, continua sendo a melhor blindagem para quem está começando. E a terceira estratégia é dolarize a mente. Se os economistas temem o tom do governo sobre a geopolítica e a relação com os Estados Unidos, o dólar é o seu seguro
contra falas mal colocadas que podem custar bilhões para o país. Com base nisso, veja aí assim qual é a sua melhor estratégia, procure melhores investimentos e desta forma você estará seguro. E com certeza o Brasil não vai quebrar. Eu sou o Nerd Negro. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e nos siga. Fui!